Mateus, capítulo 17, que o Senhor me ajude, que o Senhor esteja diante da sua palavra. O Evangelho é o de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 17, e o versículo é o de número 14, um texto tão conhecido de todos nós, e eu gostaria de estar lendo com a igreja. O verso 14 nos diz assim, que quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático, sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Eu trouxe aos teus discípulos e eles não puderam curá-lo. Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei convosco, e até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. Repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que nós não podemos expulsá-lo? Jesus lhe disse: por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Pode tomar o teu assento. Senhor, vai adiante da tua palavra. Por favor, Pai, fale conosco aquilo que nós precisamos ouvir da eternidade para as nossas vidas. Use a minha vida para falar do Senhor, a minha vida para a tua glória. É o que todos nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Eu pensei muito hoje se era essa a mensagem que o Senhor iria trazer para nós. E no último louvor, não o após, no momento da oferta, onde falava do encontro da noiva, e o nosso querido irmão Fábio falou sobre as virgens preparadas para se encontrar com o seu noivo. Eu falei: Senhor, será que o Senhor não está me dando uma direção diferente? Porque a princípio, eu pensei assim, que essa mensagem que o Senhor está para nos relatar aqui daqui a pouco, era algo para quinta-feira. Era algo para quinta-feira, e depois no domingo que vem os irmãos vão entender o último louvor e a mensagem que vai ser pregada. Mas ali no banco eu quase chamei minha esposa, falei: amor, me ajuda a interceder, ainda paira sobre mim uma dúvida. Mas olha, pairava. Eu creio que Deus tem uma palavra para a minha vida e para a sua vida aqui nessa noite. Essa palavra. Mas essa palavra, você vai ouvir ela para viver ela. O que Deus vai acrescentar em nós aqui, é para a gente ouvir e viver ela. Saímos da nossa casa crendo, e é por isso que me traz assim, olha, aperto no coração ministrar a palavra, porque eu tenho preocupação, pavor, de fazer alguma coisa aqui, que o Senhor não queira que seja feito. Já pensou, pessoas que nos visitam aqui nessa noite, saíram de casa para ouvir uma palavra de Deus, e essa palavra ser do homem que não sabe o que fazer por você, não sei o que fazer pela sua casa, não sei o que fazer pela sua família, mas aquele que está na eternidade, o Deus que nós servimos, Ele sabe exatamente o propósito dEle para a minha vida e para a sua vida aqui nessa noite. Ele tem a nossa semana nas tuas mãos, a nossa vida nas tuas mãos. A última palavra está na sua boca.
Enquanto Deus não disser o que vai acontecer, não importa o que as circunstâncias digam, a última palavra pertence a Deus. Sobre ela que nós vamos nos alicerçar. Então eu vou passar algumas coisas que o Senhor nos trouxe aqui, até o fechamento dessa mensagem, que não deve nem utilizar todo o período, Deus é que sabe. A Bíblia diz que, assim que Jesus ele chega diante de uma grande multidão, ele tinha acabado de viver a transfiguração, então ele está se deslocando, ele tinha se separado com Pedro, Tiago e João, mas agora ele se reúne com os demais discípulos que haviam ficado, e além desses discípulos, a multidão começa a procurar Jesus, e é por isso, meu Deus, é por isso que eu estou desejoso, de que essa igreja tenha sempre o lugar de Jesus, e ele nunca seja tomado por um ego pastoral, por um ego de liderança, por uma apresentação humana, porque aonde Jesus está, ele atrai a multidão dos cansados e sobrecarregados, dos oprimidos, cativos, enfermos. Ele traz a multidão dos que precisam de resposta. E aí eu quero muito, desejo muito, que na terça, no tempo de oração, o Senhor nos ouça, na quinta dos nossos cultos, a sua presença também esteja conosco, e nos domingos, porque aonde Jesus está, ele atrai a multidão dos necessitados, ele me atrai. Eu saio 2h30 de carro, e não pode ser só porque eu sou pastor dessa igreja. Eu saio de lá porque eu estou atrás do Jesus que tem todas as respostas. Todas as coisas que você que nos visita aqui nessa noite, que está nos assistindo, todas as coisas que você que está aqui, que você precisa, está na pessoa de Jesus Cristo, e Ele está aqui nessa noite, Jesus está aqui nessa noite, aquele que ressuscitou ao terceiro dia, está aqui nessa noite. Um homem se coloca de joelhos diante dele, alguém muito aflito. O relato desse homem é que, para que o Senhor tivesse misericórdia dele, porque ele tem um filho lunático, esse filho sofre muito, e aqui, amados, a gente já sempre está lidando, ou às vezes acontece de lidar com uma manifestação de demônio, uma pessoa, imagina, tem pessoas que às vezes está com dor nas costas, com algum problema, com alguma dificuldade, agora uma pessoa, irmãos, que se manifesta sobre ela, um espírito maligno, não é fácil, que toma a vida dessa pessoa, mas esse rapaz, ele tem alguns ataques, que o Senhor vai orar por ele, o pai dele diz que ele sofre muito, e aqui, preste atenção nesses detalhes, porque eles são importantes para nós, é esses detalhes que queimam o meu coração, esses detalhes que me faz vir aqui nessa noite, pregar essa palavra com temor, porque eu sei que entra por essas portas, ou pode estar vivendo, pairando uma dúvida na sua cabeça, pessoas que possam estar vivendo muito sofrimento, muita preocupação, medo. Visitamos recentemente, eu contei para os irmãos, chegamos na quinta-feira mais cedo, nosso irmão Zezinho. Tem pessoas que estão com muito sofrimento, e é por isso que a igreja precisa ser levada a sério. Por isso que a igreja precisa ser um lugar onde o Senhor seja o centro das atenções, e não é o centro, Ele precisa ser o governador dessa obra,
porque entra pessoas aqui com muitas necessidades, dependentes de resposta. E esse rapaz caía no fogo. Puxa vida, cada um aqui sabe o que está passando, qual é a preocupação que tem, ou que já viveu, ou que nós não sabemos, mas poderemos viver. Dias difíceis. Ele cai no fogo, às vezes na água, e não é acho que um cair na água, numa poça de água. Eu acho que esse cair no fogo é sofrer lesões no corpo. É essa vida que maltrata, essa vida que a gente vira as costas aqui, ó, e a hora que a gente vai embora, essa vida que nos maltrata, está maltratando nesse momento, os ucranianos, está maltratando os nossos irmãos no litoral santista, em São Sebastião, essa vida que maltrata, e que as pessoas buscam socorro, muito sofrimento, muitas vezes joga ele na água, fogo. Essa água, eu creio que é uma água que o pai tem que pular e tirar ele, porque ele começa a submergir e se afogar. Eu trouxe aos seus discípulos e eles não puderam curá-lo. E agora? E o que eu vou falar aqui para nós como igreja, olha, é uma coisa que serve para a minha vida. Para a minha vida. Eu preciso, saber como que eu vou passar isso para os irmãos. Você parou para pensar? Porque Jesus ele vai responder assim, ó geração incrédula. Incrédulo é aquele que não acredita, não tem fé. Não acredita facilmente. Só acredita se ver como Tomé. Ou seja, e agora? Se as coisas chegam para nós sem resultados, as pessoas entram por essas portas sem resultados, elas entram com um problema, e o resultado, não, aqui, não tem uma sala de um cirurgião, não tem uma assessoria administrando, com uma advocacia, não é toda hora que os nossos irmãos Reginaldo e Alessandra têm um gabinete aqui esperando os casais atribulados para que imediatamente saiam bem. Não tem uma farmácia aqui que vai dar os antídotos, remédios, vai manipular alguns remédios. Não tem. As pessoas. E agora, como é que Deus vai lidar com uma igreja incrédula? Como é que Deus vai lidar com um pastor incrédulo? Como é que Deus vai lidar com uma família cristã incrédula? Como um Tomé que só vai acreditar nas coisas se ver elas acontecer, mas não vai acreditar se lhe contarem que ela é possível acontecer. E agora? Eu trouxe aos seus discípulos e eles não puderam curá-lo. Eu estou quase com 20 anos de pastoreio. Apesar de eu tenho 44 anos. E comecei a iniciar o pastoreio muito cedo. E aí, nesses anos de pastoreio, eu fico pensando, angustiado com isso. E eu fico angustiado, sim. Quantas pessoas não entrou nos nossos cultos e saíram daqui dizendo para Jesus: Senhor, socorre-me, porque eu levei o meu filho, a minha filha, a minha esposa, meu esposo, eu fui até lá, eu estive lá, mas a sua noiva, a tua igreja, os teus discípulos, os teus obreiros, os líderes de departamento, não puderam fazer nada.
Senhor, quantas pessoas, que Deus me livre e me guarde, não pode ter entrado num dos cultos frígidos, gelados, mornos, mortos, sem vidas, cheio de sons, barulhos, mas às vezes vazio do poder, da graça e da unção do Espírito Santo. E é uma coisa que eu preciso me preocupar. Eu preciso me preocupar para que eu e você, eu estou envolvendo essa igreja num culto de domingo da família. Porque essa igreja, ela vai sair do sentimento, se eu estiver, do sentimento incrédulo, para o sentimento de que pode vir como você está. E diante da palavra que Deus vai liberar sobre a sua vida, eu não vou ver instantaneamente, mas quando você chegar à tua casa, você não vai sentir mais, você não vai estar mais assim, o teu relacionamento vai estar mudado, porque esteve aqui no meio de nós, aquele que tem todo o poder, e o seu nome é Jesus Cristo de Nazaré, e eu creio nesse nome. E agora, quantas pessoas, talvez, porque você passou um dia muito incrédulo, foi muito tempo nas redes sociais, foi muito tempo conversando pelas vias, pelo WhatsApp, foi muito tempo trabalhando, foi acordando em cima da hora, foi não podendo orar, faz muito tempo que não jejua. Quantas pessoas no nosso serviço não chegam em nós e diz: me ajuda? Lá em casa, sabe, ou às vezes ela não está te pedindo ajuda, mas ela te conta alguma coisa, e ela sai de perto de um discípulo, de uma discípula, que experimentou do batismo das águas, do batismo com o Espírito Santo, mas não tem coragem de dizer algo porque não crê, não acredita, não tem fé o suficiente para liberar uma palavra e dizer: o que você diz? Estenda suas mãos assim, deixa eu pôr a mão na tua cabeça, deixa eu fazer uma oração com você, vamos ali comigo, e dizer: Senhor, a partir desse momento, o Senhor pode. E quando ela chegar na casa dela, quando ele chegar na casa dele, quando ele menos esperar, esse telefone vai tocar e essas coisas vão mudar. Mas como que eu vou fazer isso? Como, Senhor? Por que o Senhor está trazendo essa mensagem falando sobre incredulidade? E olha, irmãos, cansei. Eu realmente, assim, humanamente falando, eu estou envergonhado, eu estou cansado de um ministério sem frutos, um ministério estéril. Eu não quero isso. Quem não quer isso para a sua vida, diga glória a Deus. Porque senão a gente vive coisas da palavra, mas a gente não vive a plenitude dela. E Jesus pergunta: até quando? Até quando? Até quando as pessoas vão procurar você? Vão me procurar, ou vão procurar a igreja, e vão sair por essa porta dizendo: Senhor, me ajuda. Porque eu fui até lá na igreja de Sumaré, no culto que me convidaram, mas eles nada puderam fazer. Me ajuda. Quantas pessoas não estão aí, voltaram para as drogas, para o crime, se separaram dos seus cônjuges, porque a gente não teve condições o suficiente de dizer para eles que o Senhor iria mudar as suas vidas. Até quando? Até quando? Até quando é a pergunta que o Senhor fala. Até quando? Até quando?
Até quando você vai viver uma semana assim? Até quando você vai viver um ano assim? Até quando? Até quando? Trazei-o aqui. Até quando? Vocês vão sofrer, ele ressalta isso, né? Até quando vós sofrereis? Pergunta forte para nós, igreja. Ai, olha, eu vou falar uma coisa para os irmãos, que o Espírito dirige o meu coração. Pode ir para a tua casa, viver a tua semana, pastor Wellington, tua semana, faz os seus afazeres. A pergunta que eu te faço é: até quando? Tudo pela carne, tudo pelo sucesso, tudo pelo dinheiro, tudo pela fama, tudo pela posição. Você não para fazer o que eu quero. Até quando? Até quando? Até quando essa vida de migalhas no meu evangelho? Até quando você não tem nada de obras, não ganha um jovem para Jesus, não ganha uma mulher para Jesus, não ganha um homem para Jesus? Até quando? Até quando? Até quando essa incredulidade dentro do seu lar? Até quando? Até quando vão sofrer? Repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, porque Jesus tem poder para isso. O Jesus que a gente serve tem poder para expulsar o demônio. O Jesus que a gente serve continua curando câncer, AIDS, levanta o paralítico, dá vista aos cegos, dá som ao surdo. O Jesus que a gente serve, Ele continua fazendo as mesmas obras. Eu sei que o que eu vou dizer aqui é quase uma palavra de efeito usada nos púlpitos. Jesus não mudou, a igreja mudou. A forma que a gente se coloca diante de Deus mudou. O tempo, isso está mudado. Jesus, ele é chamado de canto, os discípulos se aproximam de Jesus em particular. Oh Pai amados, Pai querido, Pai glorioso, Pai santo, Pai misericordioso, será que não está na hora de você chamar Jesus em particular? E dizer para Ele assim, ó: por quê? Por que isso não muda? Por que eu não consigo? Por que o Senhor não faz através de mim? Por que eu não largo disso? Por que eu não me transformo? Eu estava falando hoje com a irmã Fabiane, minha esposa estava sentada na frente com ela no carro, e eu vim com eles depois do que aconteceu com o Fusca, e ela me contava algo para a gente ajudar em oração, e dizendo o seguinte: essa pessoa disse que vai orar, e se Deus confirmar no coração dela, ela vai fazer, ou se Deus falar não. Aí eu falei para ela assim, falei: irmã Fabiane, uma coisa é certa nessa vida que a gente vive cristã, se a gente falar assim, ó, eu vou orar para ver o que Deus quer, você vai descobrir o que Deus quer, porque todos aqueles que pagam para falar com Deus, para descobrir qual é a vontade de Deus, o Senhor se manifesta para essa pessoa, e o Senhor fala para essa pessoa a sua vontade. Agora tem que ter coragem. A gente está quase num estado que tem que ter coragem para chamar Deus em particular. Tem que ter coragem para ouvir o que Ele vai pedir. Vai ter que, porque às vezes Ele pode pedir 5 pães e 2 peixes, mas às vezes Ele pode pedir um Isaac. Então tem que ter muita coragem. Tem que ter muita coragem para conversar com Deus e perguntar para Deus o que é que Ele quer que seja feito na tua vida, para que a tua vida agrade e Ele seja centro da vontade de Deus. Tem que respirar fundo, ir para um quarto
e dizer para Ele: Senhor, eis-me aqui, eu vou começar a colocar uma vida de propósito, porque eu não quero mais ouvir o Senhor dizer para mim: até quando? Até quando esse sofrimento? Até quando você vai ficar assim? Até quando você não vai mudar? Até quando você não vai abandonar o pecado? Até quando? Até quando você vai ficar preso nessa armadilha? Até quando? Até quando? E aí, quando a gente ora, quando a gente busca, em particular, Ele responde. Mas tudo que Ele pede, irmãos, eu me lembro, eu sempre gosto de ressaltar isso. A minha esposa estava ministrando uma palavra extraordinária, Deus estava usando ela tremendamente naquele dia, e ela soltou uma frase muito simples, mas que foi muito forte para o meu coração, quando ela dizia: o Senhor, nosso Deus, jamais, nunca, vai te pedir algo maior do que aquilo que Ele vai te entregar. Nunca Deus vai te pedir algo, e você vai ficar por cima. Eu dei mais. Já começa pela sua morte na cruz. Mas jamais Deus vai te pedir algo maior do que aquilo que Ele vai entregar na tua mão, na tua casa, na tua família, por esse ministério. Se você chamar, Ele chama você e Ele conta. Por que nós não podemos expulsá-los? E Jesus lhe disse: por causa da vossa pequena fé. Então, peraí. Então tem alguma coisa que parece que está em contradição com a palavra de Deus, porque na sequência Ele vai dizer: porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui a acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Ué, peraí, então não está certo isso, porque se por um lado o Senhor diz que a minha fé é pequena, mas se ela for como um grão de mostarda, que é tão pequeno, no meu dedo aqui os irmãos não iriam enxergar, próximo sim, no meu indicador os irmãos viriam, uma bolinha pequenininha. Então o Senhor fala que, o Senhor está dizendo que eu preciso ter pouca fé, mas ao mesmo tempo, se eu tenho uma fé do tamanho do grão de mostarda, não é o suficiente. Mas é porque Ele explica. Ele diz que, e olha o que Deus vai falar conosco aqui, nesse caminho que Ele está percorrendo aqui em sua palavra para o final: se tiverdes fé como um grão de mostarda. Então tem alguma coisa, não é do tamanho. Em todos os Lucas 13, 18, Marcos 4, 30, especialmente eu acho muito bonito Lucas 17, a partir do verso 5 e verso 6, quando Jesus está falando sobre o perdão, e durante o dia você pode perdoar mais de 7 vezes seus irmãos, e aí um dos discípulos diz para ele: Senhor, acrescenta-nos a fé. E Ele vai dizer: se tiverdes fé como um grão de mostarda, vocês vão remover montes. Nesse texto ele fala, né? Vocês dirão a esse monte: passa daqui a lacolá, e ele passará. Nesse texto que eu passei para os irmãos no verso 17, a partir do verso 5, ele vai dizer assim, disseram então os apóstolos: Senhor, acrescenta-nos a fé. Disse-lhe o Senhor: se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: desagarra-te daqui, planta-te no mar, e ela vai te obedecer. O problema não é o tamanho, não. A gente pode olhar para esse texto da mesma forma que o Senhor nos ensina em Lucas 13. Os irmãos se lembram da parábola do reino dos céus, onde ele fala sobre a ação que um grão de mostarda causa, que o reino dos céus é como um grão de mostarda? Então preste atenção aqui comigo, para a gente se encaminhar aqui para o fim. Preste atenção nisso. Não é do tamanho. Todas as vezes que o Senhor se refere ao grão de mostarda, Ele fala como.
O grão de mostarda, ele começa pequenininho, mas ele não fica pequenininho. Algumas anotações que eu coloquei aqui de uma forma simples, ele se torna a maior das árvores, ou hortaliças. Você lança ele no solo, você aduba ele, você coloca esterco sobre ele, fertilizante sobre ele, água sobre ele, e ele começa a crescer. Tão lindo isso. E ele cria ramos grandes e fortes, que saem folhagens, e as aves do céu se aninham debaixo da sua sombra. É muito bonito isso, não é verdade, irmãos? Então está explicado. É por isso que ele conclui esse mesmo texto, e ele vai dizer assim no verso de número 23, esta casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Pela oração e pelo jejum. Entendi isso. Eu perguntei, eu quero saber o que eu faço para mudar a minha vida, para mudar a minha casa, para ser instrumento de Deus, para essa igreja ser um instrumento de Deus. Porque não é, olha, esse tipo, essa raça, essa casta de demônio, essa natureza de demônio, ele está dizendo, ela não sai, se não for através de jejum e de oração. E no verso anterior ele diz para mim que a minha fé tem que ser não do tamanho de um grão de mostarda, mas como um grão de mostarda. Um grão de mostarda não fica como está. Irmão André, ele não fica. Evangelista Gustavo, a Bíblia nos ressalta que o grão de mostarda, ele é trabalhado e ele começa a estourar e ele começa a crescer. E ele, uma vez que é cuidado, ele se torna uma hortaliça, uma árvore muito grande. Então, peraí, eu recebo uma fé quando eu aceito Jesus. Eu recebo um grão de mostarda. Mas você sabe qual é o problema que a gente pode estar vivendo? A gente deixa o grão de mostarda na mão e diz para o Senhor que Ele falou que se você tiver uma fé do tamanhozinho desse grão de mostarda é o suficiente. Ele disse, eu não falei nada disso. Eu falei para você pegar essa fé e plantar essa fé. Planta essa fé. Planta ela. Isso, coloca ela aí. Ai, Senhor, plantei. Agora eu vou responder as pessoas no WhatsApp. Agora, Senhor, chegou a nova temporada do Big Brother Brasil. Não, Senhor, terminou. O Senhor não tem noção, a novela que começou das 8. Senhor, o Senhor não sabe como eu estou envolvido com o Facebook e com o Instagram. Senhor, Senhor, deixei minha semente lá, mas eu não posso passar 5 minutos de joelho, eu não posso, porque eu vou ter que fazer bíceps, eu vou ter que fazer braço na academia, eu vou ter que correr na esteira mais de 20 minutos, e você não pode orar 5 minutos de joelho, e você quer que as pessoas saiam de perto de você como? Está lá a semente, está lá, eu tenho que ir para a academia, eu tenho que fazer faculdade, eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que lavar o carro, eu tenho que cuidar da minha casa, eu estou lá, não, vai cuidar dessa semente, joelho no chão, leitura da palavra, vai cuidar dessa semente. A fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus.
Você fica batendo biela quinta-feira em casa e quer que as pessoas cheguem perto de você, e quer que o teu lar mude, e quer ser cheio do Espírito Santo, vem para a igreja. Vem ouvir a palavra. Vem buscar a minha presença. Vai cuidar da semente. Vai cuidar da semente. Vai orar. Ai, Senhor, hoje é sexta-feira, hoje é dia de eu pedir uma pizza, maravilha. Hoje é domingo, depois do culto eu gosto de comer um lanche, glória a Deus. Ótimo. Amo o meu cafezinho de manhã, amém. Tá ótimo. Eu quero saber qual é o dia que essa casta de demônio que anda infernizando a tua vida, te levando para pecar nas redes sociais, te levando para fazer coisas erradas, destruindo o teu casamento, destruindo a tua vida, fazendo você ter uma vida espiritual fraca, gelada. Até quando você vai deixar ela assim? Eu queria mudar ela. Então diga para mim que amanhã você não vai tomar café. Diga para mim que a tal dia você não vai tomar leite. Diga para mim que tal dia você não vai almoçar. Você vai iniciar cedo. Você vai entregar um jejum para mim. E esse jejum, eu vou fazer com que naquele período de jejum, a sua fé como uma semente de grão de mostarda, ela comece a crescer. Crescer. Nossa, como está valendo a pena. Olha como está valendo a pena estar nos cultos de quinta. Olha como está valendo a pena guardar um tempo para oração. Olha como está valendo a pena guardar um tempo para a leitura da palavra. Olha quantas folhagens, olha quanto conhecimento o Senhor está me dando. Vai chegar uma hora, e a Bíblia está dizendo isso. Eu quero que você levante a sua mão direita assim, receba essa palavra que Deus vai te entregar. Diga, eu recebo essa palavra. Pode abaixar sua mão. Se você fizer exatamente como eu estou te explicando, se você fazer isso essa semana, já viu quando você põe as professoras mandavam a gente levar para casa o feijão e colocar no algodão? Aí daqui uns dias você ia lá, que poucos dias, a semente de feijão estourava. Daqui a pouco nascia o primeiro raminho. Oh, glória a Deus, aleluias. Vai pegar essa semente que Deus te deu. Você que é batizado nas águas há 10 anos, 15 anos, 20 anos, 5 anos, batizou o ano passado, vai fazer essa semente estourar, vai buscar a presença de Deus. Estourou. Ai, meu Deus. Aí chama a mamãe, vem ver aqui no copo. Ai, que você vai começar a ter gosto. E aí não para por aí. Porque se vocês fizerem assim, você vai mandar com que esse monte passe daqui para acolá, e isso será possível, porque as coisas não se tornarão como você ultimamente tem enxergado impossível. Escute, igreja do Senhor, quando eu te pedi para que você levantasse a mão, eu levanto minha mão, eu preciso viver isso. Chega, não dá para ficar mais, não dá, tem que ter um propósito, tem que ter tempo para oração, tem que ter um propósito. Eu tenho que ver a glória de Deus nessa igreja, eu preciso ver a manifestação de Deus no nosso ministério. Chega! Até quando chega? Chega, porque ele diz assim, você vai pedir para o monte sair de um lado e se transportar para o outro. É claro que os irmãos estão entendendo que o Senhor está usando um jogo de palavra, uma palavra, uma figura de palavra, fazendo uma analogia. A gente não tem necessidade de eu pedir para esse monte, para lá. É que, irmãos, vamos pensar na igreja que seja, tem um terreno vazio de mais de
5.000 metros quadrados. Eu vou orar, vou pedir para que essa igreja saia do lugar e vai até lá. Ou um monte, quem vai para o litoral, sabe, existem várias montanhas, saindo das nossas grandes, indo aqui para Águas de São Pedro, a gente vai encontrar várias montanhas, lugares elevados. Preste atenção nisso, pelo amor de Deus, para você ir para a tua casa abençoado, meu amado irmão e minha amada irmã. Deus está conversando com essa igreja hoje. Irmão, sair um monte de um lugar e ir para o outro, é coisa estrondosa. Deus está falando de coisas impossíveis aos olhos do homem, impossível, coisas grandes, coisas insondáveis, coisas extraordinárias e tremendas. Mas ele está dizendo assim, é sobre essas coisas, não a figura que ele usou, mas é as coisas que o médico diz que não tem jeito. Você está entendendo isso? É as coisas que quando um cônjuge olha para outro e diz, eu não te amo mais. É as coisas quando um filho, Deus tem falado isso com a gente, de repente está em alguma localidade desviado dos caminhos do Senhor, ou uma filha. Essas coisas que não tem mais jeito aos olhos do homem. Que se você e eu começarmos a cuidar da nossa semente, quando você menos esperar, o Senhor vai estar usando a tua mão, a tua boca, a tua vida. Deus vai estar te usando dentro da tua casa, Deus vai estar te usando no teu departamento, Deus vai estar te usando no teu trabalho. Coisas impossíveis e sobrenaturais começarão a acontecer na nossa vida. Eu creio que eu volto a passar minha mão aqui como um ato profético. Eu creio que essa igreja viverá nas coisas impossíveis. Eu creio que você vai viver coisas impossíveis na sua vida e na sua casa. Deus está olhando para a igreja e não está dizendo, eu só te quero na oração, eu só te quero no jejum. Deus está dizendo, eu te quero lá, eu te quero com mais tempo para mim, eu te quero com você tirando as desculpas. Eu não estou falando que nós não podemos ir numa academia, Deus não está falando que nós não podemos, de repente, fazer alguma coisa de lazer. Deus está falando sobre prioridades. Mas Ele está olhando para a minha vida, para essa igreja aqui hoje. Pastor, eu tenho 70 e poucos anos, é para você. Eu tenho 15, é para você. Eu tenho 25, é para você. Eu moro sozinho, é para você. Eu sou casado, tenho uma vida muito difícil na minha casa, é para você. Isso aqui não depende de quanto você ganha, do teu intelecto, não depende da tua formação ou coisa parecida. Isso depende de você cuidar da semente. Cuida da semente, eu vou fazer a tua fé crescer de tal forma que você vai começar a ver coisas impossíveis na sua vida, no teu ministério, na tua casa. Creio nisso. Descanso meu coração sobre isso. Você crê que o nosso Deus é o mesmo hoje, ontem e eternamente? Você crê, igreja, que Deus continua fazendo milagres extraordinários? Eu creio. Eu acredito. Eu já ouvi coisas fora dessa Bíblia, fora daquilo que já foi selado, mas que se cumpre até os dias de hoje. Eu termino contando uma coisa para vocês, porque isso foi um pedido que me fizeram. E a gente vai embora para a nossa casa. Nem que eu termine 10 minutos antes, mas eu termino com essa fala. Eu estou pregando aqui pela primeira vez, pastoreando essa igreja agora, e eu quero contar isso. Eu conto isso agora, porque eu preciso terminar essa mensagem te contando isso. O Deus do impossível, Ele está aqui nessa noite. E não há nada
que o Deus do impossível nos dias de hoje não possa fazer. Eu creio nisso, porque eu vi isso, eu conheci isso, eu tive o prazer de ser apresentado para essa pessoa. Eu convivo com essa situação. E eu termino contando para você, guarde isso no teu coração. E a gente vai embora para casa. Me pediram para contar isso para essa igreja, eu vou contar. E a gente vai embora. Eu escutei um relato de um casal que me procurou e me contou sobre o Deus do impossível e disse: olha, você é pastor hoje, e você não se esqueça de que você serve um Deus do impossível. E aquela mensagem estronou meu coração, e eu quero que você vá com ela para a tua casa. Talvez é uma coisa simples que eu vou te contar, mas eu quero que você vá com esse testemunho para a sua casa. Eles me contaram que eles desejaram muito ter um filho, e tiveram um filho. Passado-se um tempo de orgulho, de prazer, esse casal não conhecia Jesus. Nunca havia ouvido falar de Jesus como eu e você conhece aqui hoje. E eles contam que, após um tempo de gozo, estabilidade financeira, carro na garagem, casa, esse filho veio começar a adoecer. Lembra esses dias difíceis que bateu lá em São Sebastião? Que está batendo na porta da Ucrânia, que de repente está batendo de vez em quando na minha porta e na sua casa. Esses dias difíceis têm solução. Jesus é a solução para esses dias difíceis. E eles disseram que durante um período, os recursos financeiros que eles tinham, mantinha o tratamento desse filho. Primeiro mês, passa a contar um médico. Segundo mês, temos dinheiro para isso. Terceiro mês, temos dinheiro para isso. Quarto mês, e a enfermidade acomete os pulmões desse filho de uma maneira tão pesada, tão cruel, que agora ele já não depende só de medicamento, mas ele depende de balão de oxigênio. E agora os custos começam a ficar mais caros. E esse casal que era de classe média, começa a se ver em apuros. A mãe desse menino um dia me contou uma coisa que me chamou muita atenção. Escute isso, igreja. Ela disse que por volta do 5º ao 7º mês, ela começou a entrar em estado de loucura. 11 internação na UTI durante 9 meses. 11 vezes ela viu esse filho entrar na UTI, receber alta na UTI, retornar para a UTI, receber alta na UTI. E essas coisas eram constantes. Eles tinham uma crença, colocaram uma imagem em cima do carro, orientado pelos seus familiares, e disseram: desce até Santos, pague uma promessa, eu tenho certeza que essa ação mudará a vida do seu filho. Fizeram isso, investiram o que precisava investir, desceram com uma carreata, ou não sei quantas pessoas, até o litoral, fizeram o que tinha que fazer, para voltar, e dias depois o médico dizer que o estado do seu filho estava cada vez pior, chegando próximo de não ter mais jeito. Buscaram todos os tratamentos que puderam. Até que no 9º mês, num domingo como esse, escute isso que Deus vai falar com você. E essa igreja vai receber isso como um alicerce para a glória do nome de Jesus Cristo. Num domingo como esse, termino agora. Por volta das 3h da tarde, a criança em casa, o filho em casa, com todo aquele amparato que parecia um hospital. O casal conta uma vez que um dos estados de loucura que a mãe viveu, é que tinha que escutar esse filho na hora de dormir.
Então eles colocavam uma linha elástica no braço, e colocava na mãozinha, no pulso da criança, do filho, para que quando o filho se mexesse, se ele estivesse dormindo, acordar, porque qualquer movimento muito extremo desse filho, e ele perdia o ar, e talvez não daria mais tempo de retorná-lo à vida. Diz que ficava, às vezes chega cerca de 6 horas, 7 horas, já chegou a ficar quase 12 horas com aquela situação, revezando. O pai chegava do serviço, dormia um pouco, era a vez dele, para ela poder cuidar da casa. Num domingo como esse, eu vou te contar exatamente como eu recebi essa informação. Preste atenção. Num domingo como esse, às 3 horas da tarde, esse filho perde toda forma de respiração, e os pais levam ele para o hospital, mas escute essa palavra que eu vou te dizer, pela última vez, eles conseguem socorro. Essa família conta, meu amado irmão, minha amada irmã, que eles venderam o carro para pagar o tratamento durante 9 meses. Durante os 9 meses eles se endividaram com contas absurdas para poderem custear os aparelhos. Domingo, 3 horas da tarde, eles levam esse filho para o médico, para o hospital da qual ele já havia sido internado. Os médicos, quando recebem ele, levam imediatamente ele para uma ala de UTI, e interna ele, e os médicos, um deles que conhecia os pais desses filhos, chamou ele e disse: vem aqui, eu preciso conversar com vocês. 1 hora depois de que eles sobem comigo, e esse médico chama, eles contam que, ao chegarem ali, o médico olha para eles e diz assim: ó, fizemos tudo que podia, ele acabou de vomitar sangue, pedaços do seu pulmão, que ainda, porque um já tinha se desfalecido, mas o outro, ele está pela ajuda de aparelhos, entubado. Fizemos todo o trabalho, mas eu preciso dizer para vocês que ele não tem mais como sair dessa. Ele tem, a partir de hoje, segundo o entendimento que a medicina tem, que nós temos, ele não passa de 3 dias de vida. Não tem mais o que fazer pela vida dele. 3 dias é o máximo que esses aparelhos conseguem conduzi-lo. A mãe dessa criança desmaia do lado do médico, gritando. O pai diz: doutor, 9 meses para o senhor me dar esse diagnóstico. Ele pega um cartão de visita, chama os enfermeiros, alguns, eu estou tentando entender aqui, entrega e fala para ele: ó, com esse cartão vocês vão ter entrada livre a qualquer momento. Vocês vão poder ver ele pelo um espaço, era como se fosse um vidro, eles contam. Diz que a barriga grudava nas costas na hora de respirar. Diz que era algo pesado de se ver. Pesado de se ver. Ele pega na mão da esposa dele e fala: vamos sair daqui, vamos andar um pouco. A mãe fala: se a gente sair, e se acontecer alguma coisa com ele e a gente não passar os últimos minutos, tempo com ele, mas vamos sair daqui, eu não aguento mais essa vida de hospital, vamos andar. Eles começam a andar, em São Paulo, começam a andar, andam. Irmãos, eles andam tanto que eles contam que por volta das 7:30 da noite, eles estão passando num lugar onde embaixo era uma farmácia, padaria, e em cima tinha uma escada, um corredor, tinha um salão em cima. Na porta daquele salão eles escutam um povo assim, ó, cantando e glorificando a Deus. Eles escutam palmas e um povo cantando para Jesus. Palmas e um povo cantando. Eles param e a mãe diz assim, ó, eu estou sentindo da gente subir aqui. O esposo fala: nós saímos para dar uma volta, não vai dar tempo não, eu estou sentindo de subir aqui. Quando eles
sobem aquela escada, obreiros como esses que estão na porta aqui. Por isso que a gente precisa ser uma igreja, que aquele que entra necessitado, saia com uma resposta de Deus. A gente precisa ser uma igreja, que esteja preparada para que Deus se manifeste no meio dela. É obrigação nossa, é dever nossa, é bíblico. Eu acho lindo que eles contam que quando eles sentaram no último degrau, no último banco, que era um lugar que tinha, eles contam que uma pessoa toda de branco, da cintura para baixo, eles não conseguem discernir. Um depois conta para o outro dizendo que achou que aquilo era com ele e ela achou que era com ela. Eles tentaram olhar e disseram assim, ó: por que os meus filhos estão chorando? Por que vocês estão chorando? Quando eles iam responder que era por causa do filho deles, ele disse assim, ó: essa noite você somente creia, porque Deus vai dar a vitória. A igreja pronta? É muito sério isso, irmão André. É muito sério. Eu não sei essas pessoas que nos visitou aqui hoje, mas você não vai sair da mesma forma que você entrou. A igreja vai sair daqui diferente nessa noite. Eu vou dar um nome. Não vou dar o nome. Tinha um missionário, muitos anos atrás, o missionário estava, o ministério de louvor cantando lindamente, como vocês estavam aqui. Escute isso. Esse missionário, um homem de Deus, experimentado, sem ego, sem orgulho, sem vontade própria, temente a Deus, que Deus me faça assim. Pegou o microfone e começou a interromper o louvor dizendo: glória a Deus, amém, amém. O ministério de louvor foi parando e ele disse assim: olha, o Espírito Santo de Deus me convidou e me chamou para interromper esse trabalho agora. O Espírito Santo de Deus está me revelando um casal. O Senhor nos finais dos cultos tem me colocado para fazer isso, como o missionário Manuel de Melo. O Espírito Santo de Deus me revela agora um casal cujo seu filho está desenganado da medicina. Ele falou assim, ó, apontou e disse: aquele casal lá no fundo, obreiros, traz eles. Eles vieram andando pelo corredor da igreja, veio andando. Quando ele chegou na frente do missionário, esse servo de Deus disse assim: o Espírito Santo me revelou esse casal. O seu filho está desenganado da medicina, e os médicos disseram 3 dias de vida para ele. Ele começa a falar em profecia, que a igreja evangélica pentecostal Brasil para Cristo crê, que a igreja evangélica pentecostal Brasil para Cristo crê, acredita e prega. Ele diz assim, ó: o Espírito Santo de Deus me revelou e disse que os médicos disseram 3 dias de vida. Ele começa a falar em línguas e ele disse: quem disse morte para o seu filho é o meu adversário, mas eu, Senhor, que criou os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, eu digo vida, e vida com abundância, porque a última palavra é minha, diz o Senhor. Diz o Senhor, diz o Senhor, diz o Senhor. Ele disse assim, com os olhos fechados, o Senhor me revela o quarto da UTI dessa criança. E esses pais dizem que ele falou exatamente o que eles só podiam ver. Ele diz assim, olha, eu achei lindo isso, que um anjo estava sobre a porta desse quarto, o outro entrava onde esse menino estava entubado, e ele fazia assim com a mão assim, ó, e esse anjo começa a operar essa criança no leito da morte. Vai, porque o seu filho está bem.
Eles andam tanto que eles chegam quase 10 horas da noite. Quando eles chegam na ala, que havia os lugares onde crianças ficavam ali na UTI, 3 leitos. Essa criança deles estava no 4º leito. 3 leitos estavam vazios. Uma enfermeira vai entrar e eles perguntam: o que aconteceu? Olha, infelizmente essa criança faleceu tal hora. Essa outra, às 20 horas. E aqui, quando eles vê que o leito do filho deles está vazio, eles perguntam pelo terceiro: essa criança acabou de entrar em óbito. Uma enfermeira de longe olha para eles assim: viu? Vocês, só um minuto. O médico quer falar com vocês. Esse 1 minuto demora. Os médicos pegam essa criança, levam para fazer outras chapas, convida os pais desse menino para sentar perto deles e conta a seguinte história. Essa criança que não tinha pulmão, que não tinha condições de respirar, começou a chorar muito alto e bater as mãos na intubação, na onde estava com soro, e gritar. A enfermeira, sabendo do quadro clínico, essa criança não tem condições de respirar e de gritar como está gritando, foi lá e começou a ouvir o pulmão, achou que tinha um pulmão muito forte, um barulho muito diferente, chamou a mim, eu fui até lá e comecei a ouvir, eu disse: isso aqui é barulho de pulmões e pulmões saudáveis. Pegamos essa criança, começamos a fazer nela alguns exames, e está aqui a chapa que ela entrou às 3 horas da tarde, um pulmão desfalecido, outro em pedaços, mas está aqui a chapa que foi tirada agora há pouco, tem 2 pulmões perfeitos, sem nenhuma secreção de catarro. O seu filho milagrosamente está curado, o seu filho milagrosamente está curado, o seu filho milagrosamente está curado. Por que o senhor crê nisso, pastor? Porque agora não está do mesmo tamanho, mas se você olhar aqui no meu pescoço, a intubação, o lugar aonde tudo aconteceu. Por que o senhor crê nisso, pastor? Porque eu não estou ouvindo falar uma história, porque o Senhor me deu essa história, essa é a minha história. Eu sou esse milagre vivo de Deus, de que Deus faz, de que Deus pode, de que Deus é, de que Deus opera, de que Ele é Senhor. Se coloque de pé na presença de Deus. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele pode, Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele pode. Que uma esfera de milagre aconteça aqui nessa noite. Aleluias! Esse é o Deus que essa igreja serve, amém, Jesus? Esse Deus que essa igreja guarda, amém, Jesus? Eu creio que uma esfera de milagre está pairando no meio de nós aqui nessa noite. Uma esfera que vai tocar em diabéticos, uma esfera que vai tocar na pressão alta, uma esfera que vai trazer novos resultados nos seus exames,
Uma esfera que vai fazer com que você veja com que o Deus do impossível, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui falando com você nessa noite. Quando você voltar para a tua casa, e encontrar alguma coisa difícil para você, para a tua vida, alguma dificuldade, Deus está aqui olhando para a tua vida e para a minha vida, dizendo mais uma vez: para mim nada é impossível. Você vai viver o impossível de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, em nome de Jesus. Levante a mão aqui, quem ainda não tem uma casa própria, levanta a sua mão. Desculpa, talvez se você passar algum constrangimento, não é essa a ideia. Deus, Ele não cuida só da saúde. Os valores não estão ao teu alcance, mas essa providência está vindo da parte de Deus agora para a tua vida. Uma providência de Deus está sendo gerada para a sua vida, e você vai enxergar ela vindo, as condições, a maneira, o agir de Deus vai operar sobre a sua vida em nome de Jesus. Receba essa palavra. O sonho vai se tornar possível. E Deus não está perguntando se o monte está grudado no chão. Deus não está aqui fazendo uma entrevista. Quanto você tem no banco? Onde você trabalha? Quanto você ganha? Não. Quanto você gasta por mês? Não. Deus está providenciando algo que você experimentará para a sua vida em nome de Jesus Cristo. Uma esfera de milagre o Senhor derramará sobre esta igreja. Semana passada Deus usou uma pessoa em sonhos. Ela me procurou e disse: pastor, uma onda de milagre. Eu estava dizendo: Senhor, eu conto esse testemunho, eu prego isso num culto de domingo, eu faço isso. A pessoa me procurou aqui na frente e diz: pastor, uma onda de milagre, de sinais de Deus no sonho passava sobre esta igreja, passava sobre esta igreja, passava sobre a minha vida, passava sobre a sua vida. Coloque a sua mão no seu coração. Diga assim comigo: eu não serei só apenas um agente de milagre, mas eu vou viver, eu estou vivendo o sobrenatural de Deus sobre a minha vida. Aplauda bem forte ao Senhor. Glória ao teu nome, Jesus. Estenda suas mãos assim para a frente. Filhos, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a consolação do Espírito Santo esteja sobre esta igreja, hoje e para todos sempre. Todos dizem: como é que vai ser a tua semana, igreja? A minha de muita bênção. Palmas para Jesus. Vai com Deus, vai com Deus, vai com o teu milagre, vai com a tua palavra, vai com o teu Deus, vai em paz, vai encorajado, volta feliz para casa. O Senhor é contigo.